Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que sim, a gente pode consorciar espécies de peixes, trabalhar com duas, três, às vezes mais do que três espécies de peixes dentro do viveiro. E aí, é claro, sempre falo para vocês é que não dá para você pensar em produção de peixes sem entender, sem olhar para dentro do teu negócio aí, da tua piscicultura, da tua propriedade, e responda para mim aqui, qual é o teu objetivo com a produção de peixes? Porque se você tem o objetivo de produzir peixes se você produz peixes com o objetivo de lucratividade, de aumentar a sua renda, de aumentar a sua receita, de aumentar o faturamento e busca melhor desempenho de ganho de peso, de conversão alimentar para os peixes, você precisa trabalhar com estratégias diferentes, né? Ou que busquem esse resultado do que comparado com pessoas que estejam produzindo peixe única e exclusivamente para lazer, para, enfim, para subsistência, ou só para consumo, ou só para brincadeira. Então, são objetivos de produção diferentes. E não tem nada a ver com um objetivo diferente, não, tá, gente? Não tem nada a ver. Cada um produz com o objetivo que quer. A questão é que aqui nesse canal eu ensino você a produzir peixe com eficiência para ter maior ganho de dinheiro, tá? Então, tudo que eu falo aqui não é querendo dizer que o outro jeito é errado. Não, é que o outro jeito não vai trazer lucro para a piscicultura, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre consórcio de peixes que vão trazer a melhor lucratividade para a sua piscicultura. A gente pode trabalhar em consórcio com mais do que uma espécie? Sim. Com várias espécies distintas? Sim. E qual é a espécie? Quais são as espécies que a gente pode consorciar? Várias delas. A gente pode consorciar, inclusive, espécies que tenham diferentes hábitos de alimentação. Antes de mais nada, de a gente falar sobre espécie, de quantidade, de proporção e de alimentação para cada uma das espécies que vão ser utilizadas no consórcio, eu preciso explicar para vocês aqui o seguinte. Isso é conceitual, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês. Existem várias espécies de peixe, várias no mundo. Então, é claro que a gente vai falar aí das principais espécies que são utilizadas para produção, né, de peixes. E dentre essas espécies, existem muitos hábitos de alimentação distintos. E o que é esse hábito de alimentação? O hábito de alimentação de uma espécie de peixe, ele tem a ver com o tipo de alimento que esse peixe consome quando ele está na natureza. Se ele não estivesse sendo produzido dentro de um viveiro, né? Se ele estivesse lá na natureza, num rio, num córrego, qual é o tipo de alimento que esse peixe consome? Então, isso é o hábito de alimentação do peixe. E o hábito de alimentação do peixe, ele tem muito a ver, tá? Ele tem tudo a ver com o tipo de sistema digestivo que o peixe tem. E por que você precisa entender isso? Porque quando você entende o sistema digestivo do peixe e quando você entende o hábito de alimentação dele, fica mais fácil você conseguir assimilar como você pode trazer vantagem para o teu sistema de produção trabalhando com duas espécies distintas, tá? Ou às vezes até mais do que isso, tá? Então, essa é a primeira questão. E aí, sabendo desse conceito aqui, do que é o hábito de alimentação e que o hábito de alimentação está relacionado com o trato gastrointestinal do peixe, a gente vai falar aqui das principais tipos de hábitos, os principais tipos de hábitos de alimentação de peixes. Então, a gente tem lá fitoplantófagos, que são aqueles peixes que se alimentam na natureza, principalmente de fitoplâncton, tá? Fitoplantófagos. Temos os zooplantófagos, que são os peixes que na natureza se alimentam principalmente de zooplâncton. Temos os peixes herbívoros, temos os peixes onívoros, os iliófagos e os carnívoros, tá? Então, os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, de frutas. Os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de fitoplâncton, quanto de vegetais, quanto de zooplâncton. Então, eles se alimentam aí de uma gama muito grande de alimentos na natureza. Os iliófagos são aqueles que se alimentam
da matéria orgânica, daquele nutriente que está no fundo do viveiro, ou no fundo do rio, né? No ambiente natural, na parede do rio, nos taludes, nas pedras, né? Fica aquele musguinho lá na pedra. Então, esses são os iliófagos, que também têm uma capacidade de utilização de alimentos por parte de fitoplâncton também. Então, eles usam fitoplâncton como alimentação também. E os carnívoros, que são os peixes que se alimentam de pequenos animais e de pequenos peixes também, tá? Então, essas são as características dos diferentes tipos de hábitos de alimentação de várias espécies de peixes, tá? Basicamente, a gente tem aí como as principais espécies de produção de peixes caracterizada dentro de três principais tipos de hábito: os peixes onívoros, os peixes iliófagos e os peixes carnívoros. Então, só relembrando quem são os onívoros, os carnívoros e os iliófagos. Então, os iliófagos são aqueles que se alimentam no fundo, e é muito fácil identificar no fundo, no musgo, na pedra, na parede, tá? É muito fácil identificar esse tipo de peixe, por quê? Porque ele tem uma boquinha que ele projeta a boquinha, quase que parece uma ventosa, ele consegue projetar essa boquinha e ele vai meio que limpando assim mesmo. Então, são aqueles peixes que eles vão se alimentar do fundo do viveiro, né? Vão se alimentar da própria matéria orgânica. Então, o peixe que é iliófago, ele tem aquela boquinha que ela consegue ser projetada, uma boquinha assim, né? E ele vai no fundo, vai limpando o fundo. Quem são essas espécies de peixes? Me ajudem aqui, citem para mim aqui. Que espécies de peixes que vocês acham que podem ser caracterizadas como espécies iliófagas, tá? Me falem aqui, eu não vou falar, eu quero que vocês me contem aqui. Que espécie que vocês acham? Na contrapartida, a gente tem ali, dentro das três principais tipos de hábito de alimentação dos peixes, então a gente já falou do iliófago, os onívoros. Os peixes onívoros são aqueles que eles vão se alimentar de fitoplâncton, de vegetais, de frutas, de zooplâncton, de pequenos animais, pequenos insetos, inclusive dentro, que estão ali tanto no rio quanto ou dentro do viveiro. Agora, qual que é uma característica fácil de ser entendida ou de ser de você conseguir identificar um peixe que é onívoro, né? É um peixe que ele tem rastros branquiais muito longos. Então, se você parar para pensar, se você pegar um peixe que tem o hábito de alimentação onívoro, você levanta o opérculo do peixe aqui, né? Levanta o opérculo do peixe, logo você já consegue ver as brânquias, né? As brânquias. Então, o que são as brânquias? As brânquias, elas fazem parte do sistema respiratório dos peixes. E as brânquias são aqueles filamentos, parecem um monte de dedinhos assim, avermelhadinhos. Então, são filamentos branquiais. E ele é avermelhadinho porque tem sangue circulando ali, né? Então, aquilo ali são os filamentos branquiais, mas eles fazem parte do sistema respiratório do peixe. Só que embaixo dos filamentos branquiais tem um arco, que é o arco que segura esses filamentos branquiais. E nesse arco, a gente tem fixado os rastros branquiais, que eles parecem um espinho ou parecem dentinhos, dependendo da espécie de peixe. Em peixes onívoros, eles vão ser bem compridinhos embaixo do arco branquial. Então, eu tenho os filamentos branquiais, que são os dedinhos, né? Então, são minúsculos ali, mas eles parecem uns dedinhos, assim, quando você coloca no microscópio. Avermelhadinhos, então eles são de mucosa, né? São bem molinhos mesmo. Embaixo tem um arco branquial, que é o que segura aqueles filamentos branquiais. E embaixo do arco branquial a gente tem vários rastros, que eles não chegam a ser ósseos, né? Porque eles são um pouquinho mais moles, mas eles são assim durinhos, parece um pouco com um espinho, né, do peixe. Então eles são compridinhos ali. Os peixes onívoros têm os rastros branquiais longos. Os peixes herbívoros têm os rastros branquiais
intermediários ali, né, no tamanho ali intermediário, e os peixes carnívoros têm esses rastros branquiais bem curtinhos, quase que parecendo dentinhos, tá? Quase que parecendo pequenos dentinhos. Então, essa é uma característica que é fácil você visualizar. Você pegando o peixe não precisa nem estar morto, porque tem outra maneira da gente conseguir identificar isso, que é através do sistema trato gastrointestinal do peixe, mas aí o peixe tem que estar morto, né? Nesse caso, quando a gente analisa o tamanho dos rastros branquiais, a gente consegue identificar. Então, peixes que são, vamos lá, recapitulando, peixes que são onívoros, peixes que são onívoros e herbívoros, tá? Rastros branquiais médios. Peixes que são fitoplantófagos, iliófagos, têm rastros branquiais longos, eles têm uma capacidade de aproveitar o fitoplâncton maior. E os peixes que são carnívoros têm esses rastros branquiais bem pequenininhos. Então, quando você abre o opérculo de um pintado, de um pirarucu, e você vê ali as brânquias dele, embaixo das brânquias, dos filamentos branquiais, tem um monte de espinhos, de dentinho, né? De dentinho, parece espinho, né? Dependendo, né, aí do seu ponto de vista, né? Essa é a principal diferença do hábito de alimentação das espécies. Por que é importante você saber sobre o hábito de alimentação das espécies? Quanto mais longo for o rastro branquial de uma espécie de peixe, mais ele tem capacidade de aproveitar ou de filtrar, de segurar ali nos rastros branquiais dele o fitoplâncton. E quando ele consegue segurar o fitoplâncton ali como utilização de nutrientes por parte do fitoplâncton, o que ele está fazendo? Ele está utilizando com eficiência um alimento que está disponível dentro do viveiro o tempo todo, né? Se você já produz peixe ou se você já estuda sobre a produção de peixe, você consegue saber que a produção de matéria orgânica dentro de um viveiro, ela é contínua. Se você está alimentando o peixe com ração, o peixe vai consumir essa ração e, por melhor que ela seja, vai ter uma produção de excretas, ou seja, vai sobrar a ração. Não ração que sobrou, mas ração que foi consumida e parte foi excretada, né? Parte foi não aproveitada pelo metabolismo do peixe. Então, ela vai ser excretada. Então, conforme vai passando o ciclo de produção, vai aumentando a quantidade de matéria orgânica ou de fração não aproveitada do alimento dentro do viveiro. Essa matéria orgânica que está sendo produzida ou liberada ali dentro do viveiro, ela serve de nutrientes para a produção, para o crescimento de fitoplâncton. E se eu tiver espécies que têm rastros branquiais longos ou médios e conseguem aproveitar o fitoplâncton, eu consigo, além de auxiliar ou suplementar a alimentação dessas espécies com o alimento natural, eu ainda consigo fazer um controle ambiental, fazendo a redução desse fitoplâncton, que a gente sabe aqui, quem é meu aluno, quem já assiste os vídeos aqui sabe, que a gente precisa ter uma quantidade de fitoplâncton, mas tem um limite, tem um ponto de equilíbrio ali para a gente ter fitoplâncton. Se a gente tem espécies onívoras, espécies iliófagas dentro do viveiro, a gente consegue controlar melhor justamente porque o peixe vai estar aproveitando o tempo todo aquele fitoplâncton.